Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Glória a Deus, cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma programação da Superintendência da Juventude, a qual temos como superintendente da juventude o pastor Adriano Licitônio, como supervisor da nossa região, sub-região Centro-Sul, temos o presbítero Roque, e hoje está aqui a área Curupaiti, mas não somente a área Curupaiti, temos uma presença ilustre, nosso convidado de hoje, paz do Senhor, irmão Elias. Paz do Senhor, irmã Sara. Também a irmã Nicole está juntamente conosco. Paz do Senhor a todos. Primeiramente, antes de falar o nosso tema, antes de iniciar o assunto, vamos iniciar orando para que Deus direcione essa live, para que nós possamos ser instrumentos usados nessa noite para falar através da palavra de Deus. Amém? Vamos orar também pelo nosso superintendente e vai ser uma bênção. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor Senhor meu Deus, Pai Senhor meu querido, Pai, Pai nosso, em nós nome de agradecemos, Jesus, Senhor, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua te louvamos casa, e mais uma vez, Pai, pela oportunidade, pela Deus, aula, de Senhor, a respeito da tua palavra, de estarmos ligados a Ti, Senhor, Deus, em nome de ligados Jesus, em nós Ti, podemos conduzir, Pai, com o cada propósito, momento, Senhor, Pai, de presença, ser canal de Senhor bênção Jesus, aos estar nossos aqui, irmãos, Senhor, para a Tua igreja. Senhor, que o Senhor quer, Vem o que Teu Senhor reino, possa Senhor, fazer, vem nos usar em Tuas mãos, em favor da vida de cada ouvinte, de cada irmão, de cada jovem, Senhor. Toma em Tuas mãos a vida, Senhor, do Teu filho, pastor Adriano Licitônio. Toma a sua vida, a sua família, meu Pai. Direciona o Teu servo. Guia, Senhor, ao centro da Tua vontade. Revela ao Teu filho aquilo que o Senhor tem, as Tuas intenções, as Tuas pretensões com o Departamento da Juventude, Senhor. Em nome de Jesus, toma em Tuas mãos toda a equipe que assessora Teu servo também, Senhor. A vida de cada um de suas famílias, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir para você que está nos assistindo, que compartilhe essa programação, que já interaja conosco no chat, deixe a sua contribuição, que o tema hoje tem bastante coisa para falar. Nós podemos contribuir ali e depois nós vamos estar lendo. Compartilhe, deixe o like. E hoje nós vamos falar sobre uma das várias escolhas importantes que nós vamos fazer ao longo da vida, a respeito da escolha profissional. Nosso tema é em relação ao jovem cristão e a escolha profissional. Irmã Nicole, lê para nós o versículo tema que nós nos baseamos. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, que comeis, quer bebeis, ou fazeis outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Glória a Deus. Esse versículo nós escolhemos porque muitas vezes surge o questionamento, né? Se o nosso trabalho, a nossa profissão, o curso que nós vamos fazer, é possível glorificar a Deus nisso? Se Deus está interessado nisso, se nós devemos procurar uma direção de Deus nessa parte também. E nós levantamos muitas vezes esse questionamento ali quando nós estamos no ensino médio, né? Normalmente no terceiro ano do ensino médio, nós nos damos conta que no próximo ano já não vai ter mais a escola e aí tu precisa se decidir, precisa fazer uma escolha, né, irmão? Sim, né? Na verdade, o ideal é que se tenha essa consciência, esse encaminhamento já quanto antes, né? Até mesmo Exatamente. no ingresso ao ensino médio, eu acredito que já seja o ideal, né? Que se tenha já em mente a carreira que pretende seguir, né? E a palavra de Deus, como a irmã leu, Paulo orientando a igreja de que
tudo que foi feito, tudo que nós fizermos, né? Tudo que nós realizarmos, independente da finalidade, independente do sentido, tudo nós devemos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado, né? A nossa intenção final, a nossa intenção primordial, né, deve ser glorificar a Deus, né? Nas nossas decisões, né, inclusive nesse aspecto que nós vamos falar hoje. E não tem como nós nos referirmos a isso, né, a uma questão das nossas vidas, sem nós nos reportarmos ao Salmo 139, o verso 16, né, que nós temos aprendido constantemente sobre isso, que existe, né, um plano, existe uma trajetória elaborada por Deus a respeito de cada um de nós, individualmente, né, sobre as nossas vidas. Existe um plano de Deus. E nesse plano de Deus está compreendido também essa questão profissional, né? Então, eu acredito que tudo aquilo que nós falarmos hoje vai ser de suma importância e de suma edificação para os nossos irmãos. Amém? E a palavra de Deus, ela nos dá a entender que nós devemos ter sempre essa intenção. Quando formos fazer, né, é interessante que fala, né, quer comais, quer bebais, e quem é que pensa, né, cá entre nós, né, quem é que pensa em glorificar a Deus na hora de comer, na hora de beber? Então aí Deus está nos trazendo, isso né, nós temos que nos exatamente, atentar, né? Deus está nos trazendo aí uma ideia, né, um entendimento de que o ideal para todos nós é que nós, nas mínimas coisas, nós venhamos a glorificar o seu nome. Essa questão engloba muitas coisas, né? Como nós falamos, o ideal é que seja pensado antes, seja planejado antes, quando você entrou ali já no ensino médio, já começar a pensar sobre isso, analisar, né, as faculdades, os cursos que tem disponíveis, segundo o Ministério da Saúde não, da educação, tem mais de 300 cursos. Sim. Então, há muitas opções. Então, é muito fácil de nós ficarmos meio desesperados ali ao ver um imenso, né, tantas variedades, tantas possibilidades. Então, também nós podemos analisar que essa questão também engloba a influência de outras pessoas, a pressão dos pais, muitas vezes, a pressão das pessoas ao redor. E aí acaba ficando mais difícil para o jovem tomar essa decisão de uma forma consciente, né? Analisar todas as coisas, assim. Mas muitas vezes tem aquela visão de sair do ensino médio e já precisa entrar numa faculdade e acaba nem pensando sobre a vontade de Deus, sobre a direção de Deus em relação a isso. Para que se chegue nesse entendimento consolidado, né, nessa decisão consolidada, é necessário, né, assim, humanamente falando, naturalmente falando, a pessoa precisa entender, né, e detectar suas habilidades, a sua vocação, né, os seus talentos, né, porque isso tudo soma na hora de decidir-se a escolha, né, a carreira a ser seguida, né, e tem várias formas, né, que nos levam a esse direcionamento, né. Existem muitas famílias que são famílias que atuam em um setor específico, né? Por exemplo, tem família de médicos, que lá o avô é médico, o pai é médico, o filho é médico. Então, sucessivamente, vão se formando médicos, né? Então, essa é uma das formas que levam o jovem a escolher sua carreira, né? Essa questão sucessiva, né? Quando o pai ele passa para o filho. Meu filho, essa é a profissão que os teus avós, que eu, a sua mãe, tradicionalmente seguimos. Então, nós gostaríamos que tu também seguisse, né? Algumas famílias fazem isso, né? E é algo que dá certo em algumas famílias, né? Tem exceções, algumas famílias não conseguem manter essa sucessividade, né? de carreira. E o que acontece muitas vezes, né, no ramo empresarial,
alguns pais, eles não... É muito importante que o pai ele entenda a vocação do seu filho, que ele, né, além dessa boa intenção de querer fazer com que o seu filho siga a sua carreira, que, por sinal, tem tido sucesso, é preciso que o pai compreenda, né, as ambições do seu filho, as intenções do seu filho, se o filho, de fato, quer aquilo, né, porque acontece muitas vezes, né, por exemplo, como eu estava falando, no ramo empresarial, lá o pai é filho de alguém que era dono de uma empresa, daí o seu pai faleceu, ele acabou assumindo a empresa e foi tocando o negócio, e de repente, né, chega no momento que aquele pai ele precisa passar aquele bastão, né, aquele cajado para o filho, para assumir a gestão da empresa. Mas pelo pai não entender as ambições do seu filho, os sonhos do seu filho em relação à vida profissional, ele acaba forçando o filho, às vezes, né, a fazer aquilo que o filho não quer. Não é aquela tendência do filho ser um empresário, ser um administrador de empresa. Daí acontece o que a gente muitas vezes vê, né? Empresas que falem, empresas que quebram, porque o filho não conseguiu dar seguimento àquilo que seu pai começou, né? E muitas vezes não é nem culpa do filho, da incapacidade do filho, da incompetência do filho, mas às vezes é o pai que não soube entender que o seu filho, né, tinha uma outra habilidade a desenvolver, né? Não era aquilo ali que o filho queria. O filho foi porque foi forçado, mas não é exatamente aquilo que ele queria. Então tem esse problema dessa questão de sucessão, né, de um pai passar para o filho, né? Às vezes o pai ele acaba não sendo sensível ao gosto do seu filho, às né? vezes, E acaba... os pais nem pressionam, né? Mas o jovem acaba tomando aquilo como se fosse a obrigação dele seguir. Isso. Pode ser por falha também de tentar, né, usando aqui uma expressão meio espiritual, mas não é bem isso, né? Passar a revelação, digamos assim, Sim. né? O pai não levou aquela essência, né, a visão da empresa, a missão da empresa no coração do filho, né, o significado daquele negócio para a família, né. Daí o filho acaba colocando aquele negócio em jogo e quebra. Eu já vi muitos relatos assim de empresas que faliram. É uma pessoa que não vai estar gostando do que ela está fazendo. Isso. Vai estar infeliz fazendo aquilo. Então... Exatamente. Essa é uma questão que é imprescindível, né? O gosto por aquilo que faz, né? A pessoa que gosta daquilo que faz, ela vai empregar o esforço que for necessário para construir aquela carreira, né, para consolidar aquele caminho, aquela trajetória. Muitas vezes é só levado em consideração a remuneração de uma profissão, né, só o retorno financeiro, sim, e não os outros critérios que abrangem essa decisão. Sim, exatamente essa questão. É muito de sentimento também essa questão profissional, né? Uma boa parte das pessoas, assim, a gente vê que, claro, é um aspecto legítimo, né, pensar na remuneração, né? Por exemplo, quando investi em mim, né, em cursos, eu tenho 2 formações, eu entrei já visando a questão, o retorno financeiro, né? É óbvio, né? Mas também é muito válido se ter, né, esse sentimento, essa questão afetiva pela profissão, né? Porque ela vai dar sentido, ela vai trazer a essência, né, daquele teu investimento, vai ter um sentimento a mais, né? Porque tu vai te manter naquilo ali, vai te esforçar para estudar, para aprender, para adquirir conhecimento, para se aperfeiçoar, né? Porque tu vai gostar daquilo ali que tu está fazendo, né? Agora, se visar só o lucro, só o retorno financeiro, a pessoa acaba entrando em caminhos, às vezes, que é o que a Bíblia diz, né? O que busca ser rico, ele cai em muitas tentações. Então, é uma coisa óbvia, assim, né? Que quem busca só dinheiro, só questão financeira, monetária, ele acaba entrando em caminhos que acabam levando ele à destruição, né? A pessoa acaba não
não obtendo o esperado, né? Porque ela só está pensando no material, mas não pensa, né, no benefício que a sua profissão pode trazer para alguém. A própria palavra de Deus diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando nós amamos o dinheiro, temos essa ganância de enriquecer, acaba que a nossa comunhão com Deus fica prejudicada. Sim. Porque nós não procuramos saber qual é a direção de Deus, qual é a vontade de Deus. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós precisamos ter a consciência que todas as nossas decisões precisam ser direcionadas por Ele. E quando isso não acontece, há grandes chances de nós nos frustrarmos, não é? Exatamente. E a palavra de Deus, ela nos mostra, né, como eu falei ali de Salmo 139, 16, que existe algo a ser descoberto, algo a ser compreendido. Lá em Efésios 5,17 diz: procurai saber qual é a vontade de Deus. Então, um jovem cristão, né, ele, além de ter esse direcionamento sobre, né, saber qual é a sua habilidade, a sua propensão, o que gosta de fazer, né? Por exemplo, a pessoa que gosta de ouvir problemas dos outros, gosta de ouvir dificuldades, gosta de tratar de questões complexas, de fatos traumáticos, né? É uma pessoa que possivelmente vai estudar psicologia, né? Vai querer... Agora, uma pessoa que, por exemplo, né, gostaria de realizar sonhos, de ajudar pessoas a realizar sonhos, de elucidar pessoas a respeito de, por exemplo, né, do ramo imobiliário. Eu quero ajudar pessoas a conquistar seu imóvel. Vai ser um corretor de imóveis, né? Como esse que vos fala. A pessoa que gosta de assumir casos de pessoas que aparentemente foram injustiçadas, né? Pessoas que sofreram calúnias, perseguição, ou pessoas que incorreram em um crime, né? Pessoas que gostam. Tem gente que gosta disso, né? Parece que é uma coisa assim que para mim não caberia assim, né? Tipo, mas é pessoa que possivelmente vai estudar direito, direito penal, direito criminalista, né? Então, cada profissão exige, né, uma tendência da pessoa, um caráter, né, exige uma personalidade, né? Então, tudo vai levando a pessoa a uma escolha, né? Além, claro, né, desse aspecto principal, que é uma direção de Deus, né? Uma revelação de Deus. Nós temos que levar em conta se aquela profissão que nós queremos bate com a nossa personalidade também, né? Não adianta nós escolhermos algo que não tem nada a ver conosco. E aí vai ser mais penoso de trabalhar no dia a dia, porque quem vai acordar cedo, quem vai ir para o trabalho todos os dias, é a pessoa que escolheu seguir aquela profissão. Não vai sentir aquela vontade de acordar. Exatamente, não vai ter uma motivação, né? A palavra diz que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer de coração, como se fosse para o Senhor. Exatamente. E exatamente essa palavra, ela se refere a isso também, né? Ao exercício da profissão, né? A pessoa fazer aquilo como se fosse para Deus. Muitas vezes no meu trabalho, me vem à mente esse versículo. E eu estava ali, né, trabalhando de uma forma mediana, assim, né, uma forma ali na média, ali, né, podendo dar o meu melhor, podendo, né, ser muito melhor. Daí, quando esse versículo me vinha à cabeça, daí eu não posso trabalhar dessa forma comum, né, eu preciso fazer como se Deus estivesse aqui diante de mim, como se esse cliente fosse um anjo, né, como se esse empresário aqui que está do meu lado aqui, ele fosse o próprio Deus, né? Então tem que fazer o melhor, né? Tem que, né? É só pensar, se fosse Deus aqui, se fosse um anjo de Deus aqui, como é que eu ia tratar ele? Ia tratar de qualquer jeito, ia oferecer qualquer produto, né? Ia oferecer as alternativas que iam favorecer só a mim, não a ele. Então, isso tudo nós temos que levar sempre, né, no nosso exercício profissional.
Isso pode ser interpretado, né? A gente pode ler esse versículo e pensar que se refere a só o que nós fazemos na igreja. Dentro da por igreja, exemplo. em 1h30 de culto. Né? Exatamente, mas não se aplica no âmbito profissional. É uma coisa separada, duas coisas que não andam juntos, né? Então, nós temos que pensar a respeito disso, se nós estamos separando, né, as duas coisas, esquecendo dessa parte, esquecendo que Deus pode ser glorificado na profissão que nós escolhemos, que Deus pode nos direcionar a tomar uma decisão certa e naquela profissão nós encontrarmos alegria em fazer aquilo. A palavra de Deus diz, né, se nós pensarmos que o reino de Deus ele compreende coisas específicas somente, né, nós nos tornamos pessoas miseráveis, né, sendo que o reino de Deus ele compreende tudo, né, todos os aspectos da nossa vida, né, e Deus está interessado em exercer influência em todos os sentidos da nossa vida. E isso muitas vezes passa desapercebido, né, ou despercebido, que nós esquecemos de procurar entender o que Deus quer daquilo ali, né? Qual é a influência que Deus gostaria de exercer sobre aquilo, sobre aquele negócio, sobre aquela escolha, aquela decisão, aquele passo que nós estamos dando. Então, eu posso imaginar Deus assim, né? Vou usar aqui uma expressão, não está na Bíblia isso, né? Eu posso ficar imaginando Deus aqui, assim, no céu, né? Esfregando as mãos, quando a gente está para tomar uma decisão, assim, em relação à profissão, por exemplo, né? Deus aqui, eu tenho algo específico para Ele e Ele não quer saber o que eu tenho para Ele naquele sentido ali. Eu coloquei aqui, né, esse versículo para mim aqui é uma chave, né, nós procurar saber qual é a vontade de Deus, né. E Deus ele está sempre interessado em revelar alguma coisa, né, em mostrar um caminho para nós, mas nós acabamos considerando outros aspectos na hora da escolha, né, e esquecemos de recorrer a Deus. O que eu achei interessante é que daqui a algumas semanas vai estar sendo realizado o Enem. Então, o tema coincidiu, né? Sim, porque sim. nessas semanas que antecedem, né, a realização da prova, normalmente nos dá um nervosismo, né, uma ansiedade, às vezes não tem certeza do que quer fazer. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer a prova, eu estava com um pensamento de que, na verdade, eu estava tranquila, porque eu pensei assim, bom, eu vou tentar, vou conhecer a estrutura da prova, vou conhecer mesmo, né? Se não der certo, eu tento outra vez e tá tudo certo. E isso é uma coisa que ajuda bastante quando a gente está fazendo um vestibular, uma prova importante, é não deixar que a ansiedade atrapalhe aquele momento, né? Sim, a irmã falou sobre conhecer a estrutura, né, do exame. No Google tem ali, né, se buscar, tem modelos de provas anteriores, né? Daí isso auxilia na hora as próprias provas. Sim, né? Isso auxilia, né, para a pessoa entender qual é o tipo o nível, né, de dificuldade, de capacidade exigida, né, na hora do exame ali. Então, o jovem que está aí, né, que pretende fazer o próximo Enem aí, aqui a irmã Sara está falando sobre algo, como ela fez, né? Se puder falar um pouquinho mais, como é que a irmã estudou, como é que a irmã fez, qual foi o método que a irmã utilizou. Isso é muito importante. Né? Desculpa aí, na verdade a irmã eu sou participante, a irmã é âncora e eu estou aqui fazendo um papel de âncora, desculpa aqui Então, foi assim, eu estava terminando o ensino médio, né, no terceiro ano do ensino médio, e como eu falei, é um momento onde nós ficamos muito confusos em relação à profissão, meio inquietos com isso, né? Porque até aquele momento, né, do terceiro ano está seguro, porque no próximo ano tem a escola de novo, enfim. Mas quando chega o terceiro ano, nós começamos a nos perguntar, né? E agora? E eu comecei a me planejar logo quando eu cheguei ao terceiro ano, porque eu não queria chegar lá no final e me desesperar. Aí eu comecei a me planejar. Primeira coisa que eu fiz, um planejamento. Quantas horas eu posso aplicar do meu dia para estudar? O que eu posso fazer para ir me preparando para essa prova? Para que no dia eu não esteja tão nervosa, né? Não deixe
nervosismo atrapalhar. Então, como eu tinha a escola à tarde, eu estudava à tarde, eu acordava cedo, né? E estudava para o Enem. Então, eu tentava ao máximo realizar o que era da escola no momento que eu ia para a escola, para não levar aquela tarefa para casa, para quando eu estivesse em casa eu pudesse me dedicar para o estudo específico da prova. Então, uma coisa que me ajudou também foi refazer as provas antigas. Como eu falei, todas as provas estão disponíveis aí, é muito fácil nós encontrarmos. Então, faça aquelas provas como se fosse no dia mesmo. Tenta fazer como se você estivesse lá naquele dia, tira qualquer distração de perto de você e se concentre naquele momento, que ali você vai entender como vai ser lá naquele dia, né? Como vai ser o dia de fazer a prova. Isso foi o que me ajudou a me concentrar, não ficar ali como se fosse uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, porque eu já via estudando há vários dias, várias semanas, vários meses. E se nós queremos alcançar um objetivo, nós precisamos nos planejar e dedicar tempo para aquilo. Não adianta, por exemplo, eu ter uma revelação de Deus, que eu vou ter determinada profissão, mas eu não fazer nada em relação a isso. Então, comece a se planejar, a dedicar o seu tempo, dedicar o seu esforço para isso. Porque Deus, ele nos dá as oportunidades. Ele dá a oportunidade, abre as portas, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. A irmã está estudando, né? Está na faculdade. A sua escolha da carreira que a irmã está cursando foi feita logo que a irmã entrou no terceiro ano do ensino médio, ou bem antes a irmã já tinha uma pretensão, já tinha um encaminhamento nesse sentido, assim, como é que foi no seu caso? Assim? Não, na verdade, eu estava bem indecisa ainda em relação ao que fazer, né? Eu tinha muitos cursos em mente, muitos cursos. Vinha pela minha cabeça, medicina, veterinária. Já pensei até em fazer fisioterapia. Depois eu fui mais para os cursos só de humanas mesmo. Letras, pedagogia, jornalismo. Eu pensei, nossa, tem tudo a ver comigo, porque eu gosto de escrever e não sei o quê. Enfim, bem confusa em relação a isso. Só que, como eu disse, nós precisamos buscar uma direção de Deus. Nós precisamos buscar um direcionamento para não escolhermos algo que lá na frente vai ser prejudicial para nós. Então, quando nós descansamos em Deus, pedimos uma direção, as coisas acontecem naturalmente. Eu estava bem confusa, mas a partir do momento que eu orei a Deus, entreguei essa decisão nas mãos de Deus, eu comecei a pensar melhor sobre isso. Porque me despertou um desejo muito grande em trabalhar com crianças. Aí eu pensei assim, crianças, nossa, eu posso fazer pedagogia. Aí eu estava decidida que eu queria fazer pedagogia. Só que, procurando pesquisar mais sobre o curso, entender como funciona, eu vi que tinha a psicopedagogia, né? Que é a união da psicologia com a pedagogia. Então, nossa, além de poder ensinar, eu posso auxiliar naquele processo de aprendizagem, né? Porque tem muitas coisas que abrangem essa questão. Não é simplesmente dar uma aula. Às vezes tem muitas coisas que abrangem essa questão. Então, eu fiquei pensando isso e eu vi que tinha duas opções para chegar nessa... Porque, na verdade, é uma especialização, né? Não é uma faculdade em si. Poderia fazer psicologia ou pedagogia. E eu estava mais me inclinando para o lado da psicologia, né? Além desse trabalho, assim, é uma oportunidade muito gratificante. Eu sempre fui uma pessoa que gostei mais de ouvir do que falar, né? Então, seria algo muito, muito interessante. Eu comecei a me dedicar, como eu falei anteriormente, a respeito disso. E eu consegui passar logo nessa primeira vez. Eu estava com o pensamento de que eu teria que fazer de novo, repetir, tentar de novo, mas não. Logo na primeira, eu já consegui e já consegui entrar nesse curso.
foi um agir tremendo de Deus. E outra coisa, desculpa, coisa que eu estava preocupada também era em relação a trabalho. Eram duas coisas que me preocupavam muito. Que curso eu iria fazer e eu queria já começar a trabalhar, né? E no mesmo dia foi um trabalhar assim tão grande de Deus que no dia que eu estava fazendo a minha matrícula para o curso, no mesmo dia eu já fui chamada para fazer uma entrevista. Eu estava lá na fila de espera para fazer a matrícula e já fui chamada para uma entrevista. Então, a partir do momento que nós deixamos as inquietações, as preocupações de lado e descansamos em Deus, as portas se abrem, as oportunidades vêm até nós. A questão é estar alinhado em Deus, né? Alinhado com Deus são duas coisas que fecham, né? É esse alinhamento, esse contato com Deus, essa busca por saber o que Deus quer em relação ao assunto em questão, né? E também a pessoa, né, nessa parte humana, saber qual é a sua vocação, né? Como a irmã disse, a irmã gosta de ouvir as pessoas, gosta de ouvir, e esse é um dos aspectos fundamentais para quem quer seguir a carreira da psicologia, né? É ter essa disposição, né, essa capacidade de ouvir, né? Porque muitas pessoas até não uma têm. vez me falou: para que 5 anos de faculdade você só ouvir? E justamente agora nesse domingo eu estava assistindo a aula magna, né, da IBD. E o pastor Humberto falou exatamente sobre isso. Ele falou: a pessoa que quer ser um psicólogo, ele tem que saber ouvir, né? Ele é treinado para ouvir, ele é ensinado a ouvir. Ouvir da forma correta. Exatamente. E esse é um exemplo, né, de uma profissão e de alguém que teve uma decisão, né, em relação a isso, fez por merecer, né, fez alguma coisa para que se efetivasse, né, aquele desejo, aquele projeto de vida, né, e agora é só seguir, né, seguir e fazendo acontecendo. E em relação à tua formação, como é que foi para ti escolher esse processo? Bom, vamos começar. Eu já tinha uma pretensão, assim, um sonho de infantil, né, um sonho de criança de trabalhar, de seguir a profissão relacionada à construção civil, né, seja engenharia civil, arquitetura, técnica de edificações, né? Alguma coisa nesse sentido de construção, de imóveis, de edificações. Né? Mas passou o tempo, eu já começou a surgir outras ideias, né? E outras tendências também de habilidades, e eu acabei meu primeiro emprego, né, foi trabalhar no banco como auxiliar administrativo. E trabalhando no banco ali como auxiliar administrativo, eu acabei me envolvendo muito com sistemas e com planilhas, muito assim com questão administrativa, né? E com o uso de computador, uso de aplicativos, enfim, questões relacionadas a escritório, né? São os trabalhos de alguém que trabalha em escritório. Daí eu comecei a trabalhar no setor habitacional do banco. E lá, então, eu comecei a me interessar por essa questão de habitação também, né? De imóveis, a questão imobiliária, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas é ligado, né? A habitação, o setor habitacional do banco com o ramo imobiliário. E eu fiquei nessa encruzilhada, né? Eu já tinha habilidade com a questão administrativa ali de sistemas e também comecei a ter interesse por isso. Né? Daí fiquei, né, com esse desejo de estudar alguma coisa relacionada à gestão, né, com o uso de sistemas, e também com essa ideia do ramo imobiliário. Né? E, enfim, eu acabei, né, me formando tanto em gestão logística, né, do ramo da logística, que é uma subdivisão da administração, né, a logística. Fiz graduação em logística
e acabei depois também me formando em técnico em transações imobiliárias, né? E eu vi que é exatamente as duas coisas que eu estava exercendo ali quando trabalhava no banco, né? Mas só que o meu sonho de criança mesmo era alguma coisa relacionada à construção civil, né? E é o meu sonho de adulto agora, né? É o meu sonho ainda, né? Talvez, se Deus abrir as portas, se Deus oportunizar, eu gostaria também então, era algo de que seguir. Já vinha Sim, e isso. foi se construindo até se consolidar. Exatamente. Mas ainda existem outros sonhos, né, que são possíveis, né? Menos de 30 anos ainda a gente pode conquistar outros campos ainda, né? E também tem outras intenções também, mas vamos esperar Deus dar o seu amém, né? É interessante isso, porque às vezes a gente tá numa área e aquilo pode acabar nos levando a outra, né? É algo bem interessante, né, irmã Nicole? É verdade. Eu ia falar com vocês aqui e vamos juntos aqui, vamos conversar sobre... eu estava observando, né, formas, a gente já falou alguma coisa já sobre isso, sobre os aspectos ou alguns caminhos que nos levam à escolha da profissão, né? Como eu falei ali, a questão da sucessão ali, né, que muitas vezes é uma coisa que é levada do pai para o filho, né? O pai, ele incentiva o filho a seguir aquela carreira que já vem de tradição da família, né? E também uma outra forma que leva à escolha, muitas vezes, também a gente já falou, né, que é a questão da identificação das habilidades e da vocação que a pessoa tem, né? A gente deu exemplo aí, que foi um exemplo que se enquadrou bem na sua situação, né, na sua realidade, né? Que é as tendências que a pessoa tem, né? Por exemplo, né, do psicólogo, gosta de ouvir pessoas, gosta de tratar casos complexos, né, casos traumáticos, enfim. Também, uma outra forma também, né, que leva a pessoa a decidir-se a carreira a seguir, é também a questão, eu acredito que a gente falou alguma coisa sobre isso aqui também, a questão da remuneração, né? A pessoa ela não tem um sonho, não tem desejo de seguir aquela carreira ali. Mas um dado dia, em um dado momento, ela vê notícias e começa a ouvir comentários sobre uma determinada carreira, profissão, que é bem remunerada, que o mercado está pagando bem, que as empresas estão pagando bem, que tem alta demanda. Daí a pessoa, de repente, né, se interessa por aquilo ali, né? Por exemplo, né, já ouvi muitas pessoas falarem, inclusive eu tenho muitos colegas nessa situação, que tem outras formações, né? Colegas, eu digo os colegas do ramo imobiliário, que tem outras formações, tem muitos colegas que são psicólogos, inclusive, contadores, advogado, pedagogo, e, enfim, várias profissões, tem várias formações, né? Mas, em algum momento, assim, eles viram que as portas se fecharam para eles no ramo que eles eram formados e começaram a buscar, né, saber sobre outras profissões que estavam em alta, com bastante ofertas e com bastante demanda e com bastante tendência, né, de crescimento e de evolução, né? E dentre elas eles encontraram essa profissão, né, de corretor de imóveis. Então eles deixaram, né, os seus sonhos de lado lá, né, digamos assim, os sonhos, porque as portas se fecharam de uma certa forma e vieram então para o ramo imobiliário. Mas não foi algo que eles tinham um sonho de ser, né? Não era algo que eles tinham a pretensão de ser corretor de imóveis. Mas, né, por essa oportunidade, né, essa perspectiva de altos ganhos, de uma lucratividade satisfatória, então eles migraram para o ramo. E é assim com outras profissões também, né? É muito comum a gente ver relatos disso. Isso, de pessoas que fizeram uma migração, né, para um outro ramo, não que era um sonho deles, que era alguma coisa que era um projeto de vida, mas é a questão também
tem essa questão da remuneração e também a questão de um apelo, né? Às vezes a pessoa não sabe mais para onde ir, daí vê ali num certo ramo que tem a possibilidade da pessoa crescer, da pessoa evoluir, daí ela vai para lá como um apelo, né? Como uma forma de saída, né? Para aquela situação. Porque às vezes a pessoa está endividada ou a pessoa tem sonhos, né? De conquistar outras coisas, de crescer na vida. Daí a pessoa precisa apelar por algum caminho para conseguir alcançar aqueles objetivos, né? Então existem esses fatores que levam à escolha, né? E também tem a questão também por exemplo, os militares. Tem aquele ano obrigatório, né? Que o moço ele é obrigado a prestar serviços, a se alistar para ficar pelo menos um ano, né? E eu já vi muitos relatos também de rapazes que entraram ali para ficar aquele ano obrigatório, mas não tinham a intenção de seguir carreira, de ficar no exército, mas acabaram ficando, gostaram ali daquele ano obrigatório e ficaram, né? E ficaram muitos anos lá dentro. Isso também tem essa questão, né? O obrigatório que acaba virando uma paixão, né? Que acaba virando uma paixão a pessoa fazer aquilo ali. Mas começou com um ano obrigatório ali de exército e a pessoa acabou seguindo, então. Teve a oportunidade carreira. de conhecer e acabou Isso, gostou e seguiu, né? Daí, enfim, ali dentro do exército, a pessoa se forma ali, né? Tem várias portas que se abrem, né? Para seguir ali prestando serviços à nação, né? E, né, um outro aspecto que eu acredito que é o primordial, né? Que pode levar alguém à escolha da profissão, é a questão da orientação divina, né? Na verdade, independente de um desses aspectos aqui, de um desses fatores que levam à decisão, sempre deve existir, né, também essa orientação divina, né? Pode ser por sucessão, pode ser por identificação da habilidade, da vocação, mas a pessoa também, né, antes de tudo, ela precisa ouvir uma direção de Deus em relação a isso, né? Então, a chave de tudo é exatamente Efésios 5,17, né? Procurar entender qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus. É muito importante nós buscarmos a direção de Deus, porque é um momento que nos surge, né, muitos questionamentos em relação ao que tu falou, seguir uma carreira que vai me trazer um retorno financeiro bom, ou seguir uma carreira que eu me sinta realizado, né? Me sinta feliz em fazer aquilo. Porque, às vezes, as pessoas, como o irmão Elias falou, não tem a opção de escolher. Às vezes é uma necessidade, surge uma oportunidade de emprego e a pessoa entra, né? É que nem quando eu cheguei, voltando, né, a parte que a gente estava falando da parte dos pais, quando eu entrei para o ensino médio, o meu avô, por parte de mãe, ele fazia... sobre a faculdade, ele fez faculdade sobre bombeiro e se formou. E o meu avô fazia sobre policial, ele serviu... Bombeiro e policial na família. E eles me dividiram para que eu tivesse uma escolha entre isso. Sendo que eu sempre tive uma escolha desde pequena, terminar e fazer a medicina. A irmã Sara sabe disso porque eu sempre comentei isso com ela. Só que no momento... eles tentaram fazer que eu seguisse as mesmas coisas que os meus irmãos seguiram. Só que eu entreguei na mão de Deus o que eu queria. Porque, um certo momento, eu disse, eu não quero viver o que eles viveram, e sim a vontade de Deus. E naquele momento, claro, eles ficaram chateados porque era algo que a família fazia. Era um certo de, né, continuar. Mas, naquele momento, eu decidi fazer o que Deus queria. E eu sempre amei, né? Que às vezes eu desmontava minhas bonecas para me montar de novo, para mim dizer que eu curei a boneca. Porque eu sempre tive vontade de fazer medicina, cirurgia. É um ramo, assim, bem desafiador, né? E é uma das profissões que mais bem pagam, né? É a questão... a formação é o médico, né? O profissional da medicina. E eu estava dando uma olhada nos valores dos cursos no site da PUC
que para mim é uma universidade de referência, porque a gente ouve muita coisa sobre a Universidade Federal, né? Muitas coisas, claro, são exacerbações, são exageros que as pessoas fazem e falam, mas muitas coisas fazem sentido porque a gente tem visto aí o resultado na sociedade das influências que são transmitidas nas universidades federais. Não que uma universidade privada não corra esse risco, mas eu vejo que, segundo testemunhos, pessoas que já estudaram, né, por exemplo, na PUC, elas dizem, né, já muitos relatos, que é uma faculdade excepcional, muito boa. É uma universidade que realmente transmite e agrega, né, a vida do aluno. E agora eu me perdi, eu não sei onde é que eu estava, que eu cheguei na PUC. Tá, eu estava olhando os valores dos cursos da PUC. E eu fiquei assustado com o valor da faculdade do curso de medicina. Eu não sei se é lícito falar aqui, mas eu vou falar aqui só para os irmãos terem uma ideia, né? É que, na verdade, faz sentido por ser uma profissão, né? Algo muito que exige bastante, né? Que é exatamente concorrido. E é lidar com pessoas, né, com vidas. E eu fiquei assustado, 9 mil e alguma coisa. Atualmente está o valor do curso de medicina na PUC. Claro, muitas pessoas conseguem, né, uma forma de conquistar ali, né. Essa questão da sucessão é boa nesse sentido, né, porque até na questão assim da instituição. O acesso se torna mais fácil. Isso, exatamente. Se o pai lá estudou na PUC, o filho ele ganha um desconto, né? Daí assim por diante, né? Quando se tem um familiar que estuda ali, daí isso também é uma questão boa da sucessão, né? E eu fiquei impressionado com o valor do. Mas isso tudo, né? Talvez algum ouvinte, algum jovem, né, que tinha o sonho de fazer medicina, está pensando, né, como é que eu vou alcançar isso? É justamente isso, né? No aspecto espiritual, a pessoa ela tem que confiar se aquela é a direção de Deus para a vida dela, se Deus quer aquilo para ela, Deus vai abrir as portas e ela vai conseguir. Exatamente. Né? Ou Deus vai dar capacidade financeira para a pessoa custear ali a sua faculdade, ou até mesmo alguma coisa Deus vai fazer, né? Deus sempre faz alguma coisa em favor da realização da vontade dele, né? Então, se Deus tem alguma coisa com você nesse ramo, ele vai dar um jeito, né? Ou ele vai abrir as portas para você. Às vezes a gente acaba desistindo de um sonho que estava no propósito de Deus por pensar que não há capacidade em nós, que nós não somos capazes de estudar e passar em uma boa faculdade, em fazer um bom curso, por olhar para a situação e pensar que é impossível. Mas nós servimos um Deus que é possível todas as coisas, um Deus do impossível. Então, esses dias eu até ouvi um relato de uma menina que ela tinha o sonho de ser dermatologista. Né? Ela queria ser dermatologista, mas ela não sabia que tinha um detalhe, que teria que ter a formação em medicina. E exige bastante até chegar, até concretizar, né, isso de realmente ser dermatologista. Tem um longo percurso. E às vezes as pessoas olham para isso, para a dificuldade que tem de alcançar. Mas se é algo direcionado por Deus, se dedica que é muito, muito melhor quando nós estamos na direção de Deus. Nós sabemos que estamos indo no caminho certo. Então, se há uma revelação de Deus, há um direcionamento de Deus, nós não podemos deixar a nossa mente humana nos colocar esses pensamentos negativos. Pensamentos negativos não nos ajudam, só nos colocam para baixo, né? Pensar, eu não posso, eu não tenho capacidade para isso, eu não consigo. Isso, muitas vezes, até uma falta de confiança em Deus, né? Exatamente. E ultimamente a gente tem visto essa tendência pessimista, né? A pessoa, ela mesma determina que ela não vai conseguir, que aquilo é difícil para ela, que aquilo é coisa só para os outros, né? Esse negócio
de ser bem-sucedido, de ser próspero, de ser um funcionário, um profissional eficiente, competente. Isso eu acho que não é para mim. E a pessoa, ela aceita, é um sofisma, na verdade, né? É algo que é feito, né, que é gerado na mente da pessoa como se fosse uma verdade, né? A pessoa, ela olha para a condição, para a sua condição, para o histórico da sua família. O meu pai nunca conquistou, minha mãe não conquistou, meu irmão não conquistou, então eu não vou conquistar. Ou seja, se cria um sofisma, né, na mente da pessoa. Mas quando nós nos decidimos romper com isso, né, com um ciclo até de família ali, de insucesso, de uma vida, né, ali no limite, né, digamos assim, financeiro, por exemplo, quando a gente decide romper com isso, né, e se condiciona a romper com isso, não há quem segure, não há quem nos limite, não há quem impeça que aconteça em nossas vidas, né. Então precisa partir da pessoa essa decisão. Eu vou alcançar os meus objetivos, né. A única pessoa que pode impedir um sonho de Deus se realizar na nossa vida é nós mesmos. Somos nós mesmos, a nossa exatamente. mentalidade de pensar que não consegue. Porque a partir do momento que nós pensamos que nós não vamos conseguir, nós nem tentamos. E aquilo acaba virando uma realidade para nós. Por causa só de um pensamento negativo. Acaba virando uma realidade negativa. Nós determinamos, né, o nosso amanhã, o nosso futuro, né? Às vezes as nossas palavras, nós profetizamos o mal contra nós mesmos, né? É um absurdo isso, né? Nós mesmos nos limitamos, determinamos que nós não vamos conseguir. Então eu acredito que esse programa, irmã Sara, ele é determinante, assim. Deus, ele quer através de nós, assim, trazer aos jovens, né, esse incentivo. A gente precisa buscar isso, né? Eu tenho certeza, minhas irmãs, que esses altos cargos, toda essa prosperidade que a gente vê nos ímpios, eu tenho certeza, assim, eu não vou dizer que é uma revelação que Deus me deu, tá? Talvez, mas eu acredito que isso é algo legítimo, é algo saudável. Que esses altos cargos, essas altas posições que os ímpios desfrutam hoje, era para nós estarmos lá. Mas muitas vezes nós nos limitamos a não alcançar isso. Nós delimitamos a nossa área de atuação, a nossa área de avanço. Mas Deus, imagina, nós cremos em um Deus, nós servimos um Deus poderoso, dono do ouro e da prata. Por que Deus não nos levaria a esta posição, a esse sucesso, a essa conquista, né? Claro, desde que seja essa vontade dele, né? Porque Deus, ele tem um chamado específico, Deus, ele tem uma vida, né, algo específico para cada um de nós. Mas eu tenho certeza de que Deus, ele quer abençoar muito mais as nossas vidas, os nossos jovens, porque existe um proveito para isso, na obra de Deus em relação a isso. Imagine se nós tivéssemos, né, por exemplo, uma condição financeira muito melhor, uma condição financeira a ponto de nós conseguir patrocinar missionários, né? Conseguir encaminhar mais recursos para a obra missionária. A obra de Deus, com certeza, já teria se espalhado, já teria se propagado por outros lugares. Nós temos lugares aqui no nosso estado que ainda não receberam igreja. E eu tenho certeza que a inviabilidade, muitas vezes, ela se dá por conta da falta de recursos também. Nós temos esse déficit de pessoas, né, dispostas aí, mas também temos esse déficit financeiro, né, de recursos. E é aí que está, nós precisamos, principalmente os jovens, nós precisamos nos levantar, traçar os nossos objetivos, claro, pautados na vontade de Deus, pautados na palavra de Deus, pautados em uma inspiração divina, mas nós precisamos. Por isso que eu falei, é oportuno esse programa aqui, porque ele é bem relacionado ao tema que nós estamos também desenvolvendo, a Juventude da Glória, e nós vamos fazer a parte 2, na próxima oportunidade também.
Nós precisamos estar preparados como se Jesus viesse hoje. Mas nós precisamos trabalhar, estudar, planejar, como se Jesus viesse daqui a 50 anos. Porque se nós pensarmos só no momento, é bom, é legítimo, é agradável a Deus. Mas eu creio que também é agradável a Deus que haja um planejamento, que nós façamos um projeto de vida, inspirados por Ele, claro. E também ambicionemos, posições, de acordo com o que for alcançável, com aquilo que a gente consegue alcançar. E, claro, nunca nos desviando dos princípios bíblicos. É legítimo que nós almejemos isso, porque a própria obra de Deus ela vai ser beneficiada com isso, com a nossa prosperidade. Aí entra uma outra questão também, que o jovem ele precisa estar desprendido, disso. Ele precisa, justamente, o versículo-chave do tema, precisa buscar isso, pretendendo glorificar o nome do Senhor. Não por seu proveito, por seu bel prazer, por seu, a sua satisfação egoísta, a sua satisfação própria, mas ele precisa, como diz a palavra de Deus, receber os recursos de origem iníqua para fazer amigos, ou seja, para investir na obra de Deus, para proporcionar que a obra de Deus cresça e gere almas, e que se resulte em almas, Então, nós precisamos, juventude. Nós precisamos, minhas irmãs. Isso que tu falou foi o pensamento do apóstolo Paulo, Ele criava as tendas ali justamente por causa da obra missionária. Exatamente. Então, é o ofício dele, E ele fazia aquilo com o propósito de fazer com que o reino de Deus, ele obtivesse resultados nesse sentido. Isso é uma coisa essencial para nós escolhermos uma profissão. Será que o trabalho que eu quero, que eu almejo, glorifica a Deus? Será que eu posso usar o meu trabalho como algo útil para Deus, para o meu próximo? Porque muitas vezes nós temos um pensamento egoísta de pensar só naquilo que eu quero, que eu gosto, que eu me sinto bem, mas esquecer que há coisas que abrangem, se aquilo vai beneficiar alguém, se eu vou poder servir alguém com aquilo. Isso, esse é o erro, que muitas vezes nós incorremos, É tipo, eu quero ganhar dinheiro para comprar aquele carrão, aquela mansão, para viajar, para curtir. Mas e aí, onde é que está Deus nisso, Onde é que Deus vai ser glorificado na tua viagem, no teu carrão, na tua mansão? É verdade. Então, a questão está na intenção, no propósito disso, Não é errado, Tem muita gente aí que pensa errado e ainda transmite esse pensamento equivocado de que é errado buscar sucesso financeiro, sucesso profissional. Não, o errado é ter o coração nisso, e pensar unicamente em tirar proveito daquilo, um proveito para si. Esquecendo de Deus, esquecendo o que Deus quer daquilo, o que pode beneficiar o reino de Deus, aquele sucesso financeiro, aquele sucesso profissional. Nós precisamos enxergar na nossa profissão como nós podemos ajudar, como nós podemos ser úteis, como aquela profissão vai beneficiar o reino de Deus. Eu vejo assim em relação à psicologia, porque nós vemos que é muito difícil, a relação da nossa situação emocional. Às vezes, o nosso emocional está prejudicado e isso acaba criando uma barreira para nós alcançarmos o propósito de Deus. Muitas vezes, nós deixamos as nossas emoções falar mais alto. Nós vemos tanto jovens com ansiedade, com depressão, e isso é algo que, infelizmente, tem acontecido bastante, principalmente no mundo, mas também ocorre na igreja. Nós vemos jovens que também são afetados. Então, nós precisamos nos atentar a isso em relação ao nosso emocional, à nossa saúde mental. Porque se nós não conseguimos lidar com as nossas emoções, isso pode impedir que um propósito de Deus espiritual se cumpra na nossa vida. Exatamente. E essa questão aí é o que a palavra diz, A graça de Deus, ela nos educa
Então, nós precisamos nos deixar ser educados pela graça. E a graça nos leva a esse controle, né? Esse controle emocional, porque quando uma emoção, a saúde emocional está instável, está debilitada, está comprometida, se compromete todo o contexto da vida da pessoa, né? Então, os relacionamentos, as decisões são prejudicadas, as escolhas são feitas de forma equivocada, precipitada. Então, vem uma série de prejuízos, né? Então, é fundamental que se tenha, né, essa mente saudável, né? A saúde emocional em dia, né? Alinhadinha, para que se possa, então, conseguir, né, implementar ali os seus projetos de vida e conseguir tomar decisões acertadas. Enfim, a pessoa ela precisa estar com a sua mente, né, com a sua saúde a pleno. Porque já é difícil para um jovem de 17, 16 anos tomar uma decisão. Então, ainda mais quando a nossa emoção está tão à flor da pele, tão instável, isso se torna uma coisa mais difícil do que já é. E a gente vê isso na palavra de Deus, né? Que muitas pessoas que estavam com as suas emoções abaladas, com esse aspecto da mente prejudicado, tomaram decisões precipitadas, né? E outras quase incorreram, né? Nós vemos lá, por exemplo, lá os espias, os 12 espias, quando foram espiar a terra de Canaã. Dos 12, 10 tiveram a sua mente, a sua saúde mental desestabilizada, né? E voltaram lá com pessimismo e acreditando que não iam conseguir, aquela empreitada era impossível para eles, era algo que exigia muito e eles não tinham aquela capacidade de conquistar aquilo. Em contrapartida, outros 2 não deixaram as suas emoções serem abaladas, serem prejudicadas. E aqueles 2, eles foram determinantes. A decisão deles, a convicção deles, a estabilidade emocional deles foi determinante para que o povo, então, pudesse conquistar a terra, né? Então, nós vemos que, muitas vezes, né, as circunstâncias, elas desestabilizam a saúde mental, né? Então se precisa, né, como eu disse, é fundamental que se tenha esse equilíbrio, essa saúde mental, para que então se possa caminhar, né, se possa seguir os seus objetivos, em direção aos seus objetivos. Jeremias, capítulo 29 e versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando nós buscamos a Deus, quando nós procuramos essa direção, Ele com certeza vai nos dar o direcionamento. Nós não podemos simplesmente esquecer de buscar uma direção a Deus, porque às vezes nós pensamos que isso é irrelevante para Deus, digamos assim. E nós escolhemos, nós fazemos as nossas decisões. E muitas vezes nós nos frustramos, porque não buscamos a direção de Deus. Então, o primeiro questionamento que nós precisamos fazer é se esse trabalho ele vai glorificar a Deus. O que a Bíblia diz? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, como nós podemos deixar esse amor nos transformar para que no nosso trabalho isso seja transmitido a outras pessoas? Como nós vamos fazer com amor aquilo que nos foi delegado a fazer, se nós não temos esse amor no nosso coração, amor pelo que faz, amor em servir? Então, essa é a base para nós escolhermos uma profissão. Exatamente. Até assim, é fundamental esse amor a Deus, porque as nossas decisões, quando nós amamos a Deus, a pessoa que ama a Deus, quando ela estiver, né, ao pé ali de tomar uma decisão, ela vai pensar: bom, eu amo a Deus. Esse caminho aqui, essa alternativa, ela vai condizer com o amor a Deus, com o amor que eu tenho a Deus?
ela vai ser uma ferramenta, uma forma de eu demonstrar amor a Deus, ou ao contrário? E esse outro caminho aqui, ele vai me levar a transmitir, a devotar esse amor a Deus ou não? Esse desejo, esse sucesso que eu almejo, que eu desejo, ele vai condizer com o amor a Deus? Ele vai ser uma forma de expressar o amor a Deus ou não? Então é essencial, por isso que a Bíblia ela nos mostra, né, que esse aí é um preceito, é um mandamento primordial, né, que se ame a Deus de todo o coração. Porque se nós amarmos a Deus de todo o coração, nós vamos saber a escolha correta a se fazer. Porque, por exemplo, há trabalhos que não condiz com a conduta cristã. Nós precisamos pensar nisso também. Por exemplo, um exemplo na Bíblia, Zaqueu. Ele era chefe ali dos publicanos. E como que ele enriqueceu? Qual era a fonte de riqueza dele? Era passar uma forma uma justa, forma né? ilícita, né? Exatamente, ele era injusto com as pessoas e aquilo fazia com que ele se mantesse, né? Era um Mantesse a sua pensamento profissão, egoísta. exatamente. Estava pensando só no benefício que ele ia ter. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele fez o oposto daquilo. Ele falou, eu vou dar 4 vezes mais a quem eu defraudei. Então, é esse o pensamento que nós temos que ter. Se vai beneficiar o meu próximo, se eu vou ter alguma utilidade, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós temos isso em mente, um jovem verdadeiramente cristão não vai ter essa conduta de que para ter um trabalho de sucesso, alguém precisa ser prejudicado. Eu vou ter que mentir, eu vou ter que passar por cima de alguém vai ser prejudicado por causa de mim. Então, a gente tem que ter essa reflexão antes de qualquer coisa. Eu vejo que, por exemplo, 2 profissões que me vêm à mente agora, que muitas vezes a pessoa, o profissional, ele é colocado nessa encruzilhada, né? Nessa oportunidade de mentir ou de omitir a verdade para obter lucro e sucesso naquela empreitada, naquela questão ali. O advogado, muitas vezes, né, ele se vê assim, claro, depende do ramo ali, da especialidade, da especialização do advogado, né, que ele vai se encontrar diante de oportunidade de mentir ou de omitir fatos para obter vantagem, né. E também no meu ramo também imobiliário, muitas vezes eu não tenho tanto tempo de exercício nessa profissão, mas muitas vezes eu já tive a oportunidade de ter que mentir, né, para obter resultados, maiores resultados. Mas graças a Deus que, né, justamente pela palavra de Deus está em mim, eu decidi, Deus, se o Senhor quer me abençoar nisso, eu não preciso entrar nesse caminho de omissão de verdade, de mentira. O Senhor vai me abençoar eu sendo obediente à tua palavra, eu te amando, eu colocando o Senhor no negócio. Então, eu não vou mentir, né? Eu já tive, muitas vezes, eu tive que até, não discutir, mas eu tive que um confronto. Isso, um confronto com a minha gerência, justamente porque eu não queria entrar nesse caminho, né? Que parece o caminho mais fácil, mais lucrativo, mas, né, em detrimento à palavra de Deus, em relação à palavra de Deus, é um caminho que uma coisa é prejudica. Se manter íntegro enquanto não há uma oportunidade. Sim, mas sim. como nós reagimos perante a oportunidade? Exatamente. É uma coisa, não errar, né, sem oportunidade. Outra coisa é tu ter oportunidades de falhar, de errar, de deslizar e não incorrer naquilo, né? E não entrar naquele caminho. Então, tem muitas outras profissões e tipos de ofícios profissionais, né? Que a pessoa, ela vai... Em qualquer profissão, na verdade, pode surgir, né? Sim, exatamente. Claro que há profissões que é mais propício, mas e que são mais recorrentes, exatamente. Mas a chave é justamente isso, né? Nós amarmos a Deus e lembrarmos que quer comamos, quer bebamos, nós devemos fazer tudo para glorificar a Deus, né? Então a mentira, ela não vai glorificar a Deus, né? Ela vai glorificar o diabo. Então tem que se fazer essa ponderação, né? Isso aqui vai glorificar quem? Isso vai satisfazer quem? Às vezes não é nem o diabo, né? Mas
sendo a sua própria carne, né, satisfazendo o seu eu, já está errado, né? Já está errado. É sinônimo de falta de amor a Deus. Então, é uma coisa assim, parece até utópico, né? Isso, nós querer fazer tudo, né? Seguir a palavra de Deus aí, tudo para Deus, tudo relacionado a Deus, tudo pensando em Deus, tudo por amor a Deus. Parece até utópico isso, mas não é utópico. Se a palavra de Deus está falando, é porque é possível nós traduzirmos isso em nossas vidas, é possível nós realizarmos isso. É justamente isso que o diabo ele coloca na mente de muitos, né? Que essas questões é algo que foge da capacidade humana, mas de fato foge da capacidade humana. Por isso que a gente precisa da graça de Deus, do Espírito de Deus, que vai nos levar a praticar as obras de Deus, né? O diabo ofereceu os reinos do mundo para Jesus. Tentou convencer Jesus com coisas dessa terra. Então, ele também vai fazer o mesmo conosco. E nós temos que estar preparados para quando vier uma oportunidade de fazer algo injusto, de fazer algo que não vai glorificar a Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Davi, ele estava lá onde ninguém estava vendo. Ele estava fazendo muito bem aquilo que ele foi designado a fazer, estava cuidando das ovelhas do seu pai, matava urso, matava leão por causa das ovelhas. Então, ele estava cumprindo muito bem o ofício dele ali, onde ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Ele estava honrando a Deus, fazendo o seu trabalho bem feito, fazendo de forma eficiente. E mais pra frente, ele se torna um rei. Porque lá nos pequenos detalhes, ele soube ser justo perante Deus. E ser justo perante Deus não se trata só de ser justo na igreja, de ser justo aos olhos dos outros, mas quando nós temos a oportunidade, nós estamos sozinhos, somente Deus nos observando. A irmã falou uma coisa também muito interessante, né? É a questão da ascendência, né? Davi, ele foi fiel a Deus em todas as etapas da vida dele. Diz a palavra de Deus, ser fiel no muito, no pouco e no muito te colocarei. Muitas vezes se almeja, né, alcançar lá uma alta posição na empresa, no setor onde trabalha, mas a pessoa ela não emprega a dedicação, uma dedicação satisfatória na posição que ela está no momento. E ela está pensando alto, né? Então isso é algo que também é errado, né? É algo que não convém você buscar algo que você ainda não alcançou, sem você dar o devido valor, sem você ser fiel naquela posição que você está, né? Então isso até mesmo aos olhos humanos, isso também é avaliado, né? Um chefe, ele não vai, né, te oportunizar, ter uma promoção, evoluir na sua carreira, seguir, né, um plano de carreira e conquistando, galgando cargos cada vez maiores e mais altos, se ele não vê em você dedicação naquilo que você faz, né? Então, com Deus é assim, Deus ele não vai nos levar a alcançar um sucesso maior, profissional, se nós não fizermos o que nós devemos fazer na posição que nós nos encontramos atualmente. Se nós pararmos para pensar, tudo o que vem até nós, tudo que nós consumimos, foi fruto do trabalho de alguém. Então, todos os trabalhos, eles são importantes para alguém. Alguém vai precisar daquilo. Por exemplo, a comida que nós comemos, alguém foi lá, plantou, alguém foi no estoque, fez a reposição, colocou lá no mercado para que chegasse até nós. A roupa que nós vestimos foi feita por alguém. Então, às vezes a gente pensa que um emprego ou algo assim é muito simples, é muito irrelevante, mas nós não levamos em consideração que os pequenos detalhes, os trabalhos mais simples, eles podem gerar algo grande. Nós podemos evoluir se nós fizermos bem feito aquilo que nos foi proposto a fazer. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos nos dedicar, fazer como se fosse Deus o seu chefe. Como se aquilo que você estivesse fazendo, Deus vai lá e vai avaliar o seu serviço. Porque se nós pensarmos assim, nós vamos levar o nosso trabalho com mais importância. Irmã Sara, não querendo mudar de assunto aqui, mas eu gostaria de fazer menção aqui de algumas coisas que eu estava analisando.
até para dar uma certa orientação aos nossos jovens, né? Aqui são as profissões que melhor pagam atualmente, tá? Pelo menos 10 aqui eu vou falar, tá? Que paga para jovens, para pessoas de entre 23 e 29 anos de idade, tá? O salário inicial, tá? O salário inicial do médico, 4.497, ou seja, 4.500, salário inicial médio. Tá? Isso é uma média do Brasil, tá bom? Segunda profissão, analista de sistemas, 3.395. 3.400 é o salário médio do analista de sistema para pessoas entre 23 e 29 anos de idade. Odontologia, R$ 3.376. Engenharia, eu acredito que seja civil ou mecânica, mas está aqui engenharia. 3.160 salário médio. Administração, 2.800. Economia, 2.800 também. Enfermagem, 2.700. Direito, R$ 2.400. Marketing, 2.200. Farmácia, 2.100. Então, essa é a média para jovens, né, entre 23 e 29 anos de idade, segundo aqui a Fundação Getúlio Vargas. Agora, um outro dado aqui também, tá, que pode servir como um fator aí de orientativo para você escolher sua carreira. As 10 profissões mais concorridas aqui no Brasil: medicina, em primeiro lugar. Segundo lugar, direito. Terceiro lugar, engenharia civil. Quarto lugar, arquitetura e urbanismo. Quinto lugar, relações internacionais. Sexto lugar, publicidade e propaganda. Sétimo lugar, fisioterapia. Oitavo lugar, psicologia. Nono lugar, ciência da computação. E 10º lugar, nutrição. Eu gostaria aqui de falar sobre cada uma delas, né? Mas a gente não tem mais tempo. O tempo passou. E também eu estava vendo também algumas profissões que estão entrando num caminho de extinção, né? Agora nós temos essa questão da inteligência artificial, que gradativamente vai substituir algumas profissões, né? Por exemplo, da minha formação de logística, a logística está cada vez mais desumanizada, né? Está cada vez mais robotizada. Então, é uma das profissões que aí, com o tempo, ela vai sumir do mercado, né? Então, por exemplo, eu que sou formado em logística, eu preciso me aperfeiçoar, me especializar mais na questão tecnológica, né? Porque a questão mais operacional ela vai ser substituída cada vez mais. E tem alguma coisa? Eu gostaria só de... Não sei se a gente pode fazer menção dos irmãos aqui que estão conosco. Sim, por favor. Desculpa aí que hoje eu acabei atropelando aí a ancoragem aí da programação. Era só um participante aí que eu fui convidado para estar aqui pelos irmãos, pela liderança da Curupaty, e acabei aqui atropelando as irmãs. Tem aqui no chat, eu gosto sempre de fazer menção aqui, a irmã Eliane Moraes, ali da área Curupaty, né? Irmã Maria Dornelles, sua mãe. Sim. Deus abençoe. Ela estava por aqui, né? Tá aí. Já foi embora. Irmã Samara Paul, ali da Vila Gaúcha, né? Esse nome alemão, né? Paul. Vanderclay, glória a Deus. Deus abençoe, irmão Vanderclay. Leiliane Cardoso, Jaguaré, Espírito Santo. Deus abençoe, glória a Deus. Irmão Tiago Souza, Santa Maria, Deus abençoe. Irmã Eliane Moraes, Deus seja louvado, aleluia. Irmã Ana Maia, da Monte Sião, Deus abençoe, irmã Ana Maia. Irmã Silvia, ali da área Glória, Deus abençoe, irmã Silvia. Irmã Vitória Scheffer, ali da área Pioneira, Deus abençoe. Irmão Fábio Aguiar, Deus abençoe. Dalva Loreto, Deus abençoe. Irmã Evelyn de Gravataí, Deus abençoe, irmã Evelyn. Irmã Evelyn também aí tá se formando aí, Deus abençoe. Também é uma das carreiras da irmã ali que tá
tá em evidência aí também. Irmão Genésio Dornelles, seu pai, Deus abençoe, irmão Genésio. Irmã Vitória, a enfermagem está saindo o piso, a nossa esperança para pós-formada, o piso está ali, tá subindo um pouquinho, né, 3.325. E a categoria está em alta, né, depois dessa fase aí de pandemia, né, nós vemos que demandou... Sim, exatamente. A área da saúde aí, né, ela deu um up bem considerável. É muito importante. Irmã Nelson da Silva Ramos, Deus abençoe. Aqui a irmã Vitória está complementando aqui, né? 4.750 para enfermeiros, né? Na área da saúde tem a medicina, tem enfermagem, tem técnica de enfermagem, né? Tem outros também, né? Nutrição, enfim. Muitos outros relacionados à saúde. Então, misericórdia aqui. O tempo passa, né? Vamos concluir, então. Que Deus possa ter falado com você através daquilo que nós discorremos aqui hoje. E eu queria deixar um último versículo, 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas vezes nós estamos ansiosos, aflitos em relação a isso, mas busque uma direção a Deus, assim como todas as escolhas da nossa vida, busque uma direção de Deus, coloque nas mãos dele e se dedique. Se é essa profissão que você almeja, se é um sonho, coloque nas mãos de Deus. Um recado, estude. Exatamente. Nunca é demais estudar. Vamos estudar a geração eleita. E nós Vamos nunca estudar. paramos de estudar. É verdade. Mesmo já atuando na profissão, tem que continuar se especializando e buscando conhecimento. Mas vamos orar então, encerrar a programação. Eu vi aqui o irmão Rafael, ali da nossa área. Ele está pedindo oração porque ele está no hospital, está com uma enfermidade. Então vamos orar pelos irmãos que nos acompanharam até aqui e pelo irmão Rafael. Amém? Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, trazendo a Tua palavra, Pai, que venha alcançar almas, que venha alcançar jovens, que o Senhor possa ajudar, Senhor, auxiliar na sua escolha profissional, Pai, venha dar o discernimento, a sabedoria para cada jovem, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos também pelo irmão Rafael, que o Senhor venha lá naquele hospital, venha repreender toda enfermidade, venha restaurar a sua saúde, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, né, de ter somado, e eu espero ter somado, né, não ter subtraído. Deus abençoe, obrigado. A irmã Valquíria está ali? Agora está. Já ia continuar aqui. Até meia-noite. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Nosso lema é... Deus na frente.